Glória a Deus, mais uma oportunidade, vamos semear. Hoje, continuando aí no princípio que fala da sabedoria, hoje é: a sabedoria te exalta e te honra. Provérbios 4, do 7 a 8. Diz assim, ó: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Que lindo, né? Então, a sabedoria, ela te exalta, sim, e ela te honra. E a sabedoria é uma coisa principal. E o que é esse principal? Cristo. Cristo é a pessoa principal da nossa vida. Exalte a Cristo, exalte a Jesus, exalte a Deus, exalte o nosso Espírito Santo, e Ele te exaltará. Abrace a Jesus, e Ele te honrará. Como nós temos abraçado, né? Como nós temos colocado Jesus na nossa vida. Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida. O que você faz? A primeira coisa que quando você... Antes de sair de casa, né? Não vou nem dizer quando acorda. Mas antes de sair de casa, antes de começar o seu trabalho, antes de começar o seu dia, a quem você entrega o primeiro lugar? As primícias do seu dia. A quem? Esse dia eu estava assistindo uma live, né, da Thalita, falando exatamente disso. Como é que é? Os nossos hábitos revelam as nossas prioridades. E realmente, então, se você tem o hábito de buscar a Deus em primeiro lugar no seu dia, sim, Ele ocupa o primeiro lugar. Mas se o seu hábito é sair correndo para o trabalho, já resolver outros problemas, hábitos, né? Tá certo que tem dias e outros dias. Os seus hábitos revelam as suas prioridades. Então, que a nossa prioridade seja buscar a Deus em primeiro lugar. Que nós devemos dar a Ele honra. E Ele nos dará a honra, né? É o que a gente falou nos outros tópicos. O Senhor, o próprio Jesus é a sabedoria, né? Então, nós devemos buscar sempre Ele em primeiro lugar. E eu estava lendo um post ontem falando sobre honra, né? A gente fez um podcast falando só sobre os princípios da honra. E quando a gente fala honrar a Deus, né, é soberano, a gente já tem a consciência disso. Mas quando a gente fala honrar uns aos outros, aí onde entra a dificuldade. Por quê? Porque a honra, ela tem a ver com a nossa identidade e não com as ações do outro. Por quê? Porque dependendo da ação da outra pessoa, a nossa vontade é de não honrar. Principalmente, por exemplo, pai e mãe que muitas vezes não cumprem o seu papel, ou esposo ou esposa que não cumpriu o seu papel, né? Enfim. Então eu quero deixar aqui um texto para vocês da Dani Fraguito, que eu achei muito interessante, que fala exatamente disso. Aqui ela dá o exemplo da esposa honrar o marido, né? Mas vale para qualquer situação da nossa vida. Ela fala assim, ó: honrar é respeitar o seu marido. Honrar e respeitar o seu marido não tem a ver com ele merecer. Tem a ver com você obedecer e do tipo de mulher que você escolheu ser. Então, aqui ela fala assim, ó, que a desonra fere, a indiferença fere, a grosseria fere, a traição fere, e a desonestidade, a mentira também fere. E a desvalorização fere também. Mas o que mais fere uma mulher é ela viver para reagir, se vingar, se culpar, se render à maldição da amargura e abrir portas para doenças que vêm do coração e se alojam no corpo. Você conhece mulheres assim? Então, o que mais vai ferir uma mulher que guarda esses tipos de sentimentos é o arrependimento de ter se permitido beber o veneno que lhe ofereceram. E isso vale não só para os relacionamentos, né, conjugal, mas para todos os tipos de relacionamento, igual eu falei. Nós honrarmos aos outros, né, por exemplo, honrar a todos, vale muito isso, né? Não pelo que o outro merece, mas pelo que nós decidimos ser. Então, aceitar se tornar ressentida, porque isso vai tirar o brilho da vida, né, que nós temos. Acredite, todos os dias a gente ouve, né, mulheres com ressentimentos, mulheres que perderam o sentido da vida, que não suportam mais as perdas, não suportam mais as indiferenças. E assim, dependendo do tipo de mágoa, sim, é o desafiador, né, perdoar. E ainda mais quando a dor é muito profunda.
E devemos ter a consciência do seguinte: quanto mais valor alguém tem para nós, mais profundo é o corte, mais profunda é a ferida, mais difícil de cicatrizar. Somente Deus, né, para nos ajudar. Então, nós podemos ter uma certeza: honrar e respeitar tem mais a ver com quem dá do que quem recebe. Porque realmente tem pessoas que, se você for olhar pelos olhos naturais, não merece, né? Só que tem a ver com a nobreza de um coração que se satisfaz mais em Jesus e que vive por meio dele e para ele. Nunca vai se tratar do outro merecer, mas de quem você decide ser. Quem você decide ser. Tem a ver com a escolha que você vai fazer de manter a mente forte e o coração sábio. Ou, em outras palavras, ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Tem a ver com deixar Deus cuidar, ao invés de deixar passar. Quantas vezes a gente deixa passar uma mágoa, um ressentimento, não é verdade? Tem a ver com você dar mais ouvidos ao Espírito Santo do que a cultura, do que a nossa velha natureza, não é? Podemos ter toda a justificativa do mundo, mas todas elas se desfazem quando olhamos para a cruz. Por quê? Deus tinha toda a condição de acabar com tudo aquilo, né? Por causa da mesma desonra que fere, indiferença, grosseria, traição, desonestidade, mentira, desvalorização, que ferem. Jesus passou tudo isso na cruz. Mas qual foi a escolha de Jesus? Ele deu outra resposta. A resposta de Jesus foi de acordo com quem ele é e não de acordo com quem nós somos. Ele escolheu amar e nos constranger ao arrependimento e assim nos perdoar de modo a nunca mais se lembrar. E você também pode fazer o mesmo, mas para isso você vai ter que abrir mão da dor e escolher a sua identidade. E esse é o tempo. Não deixe passar mais nenhum dia sem perdoar e dá honra e respeito como uma oferta a Deus, ao invés de retribuir ao homem, que muitas vezes realmente que merece, né? É aquele negócio: não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Falar é fácil, a prática realmente é um desafio grande. Mas com o Espírito Santo do nosso lado, né, o Senhor do nosso lado, a gente sempre vai superar, a gente sempre vai conseguir. Porque a palavra de Deus diz: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, que nós possamos buscar honrar a Deus em tudo que nós fizermos. E Ele vai nos honrar. Isso é buscar, né, a sabedoria. Amém? Deus abençoa. Sucesso com Deus.